Olá, o meu nome é Anne da Encarnação e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de medidas de comprimento, envolvendo problemas e transformações. Lembrando que, nas resoluções de problemas, você só pode calcular medidas iguais, ou seja, metro somado com metro, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido. E dessa forma, decâmetro com decâmetro, centímetro com centímetro e assim sucessivamente. Antes de resolvermos alguns problemas, vamos transformar algumas medidas, inclusive envolvendo frações, certo? Vamos lá, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, de 18 decímetros e 4 centímetros, para transformar para a medida de milímetro. Eu trouxe aqui a nossa tabela, o nosso quadro de unidades, que facilita muito na transformação de medidas. Eu sugiro que vocês façam esse quadro e coloquem as medidas dentro dele para facilitar a transformação. Vamos lá. Então, nós temos aqui 18 decímetros e 4 centímetros, certo? Nós vamos olhar sempre o número que está com a vírgula e o último número a ser transformado. Então, o número que está com a vírgula fica na casa mandante. Então, 8, irá ficar na casa do decímetro, certo? E vamos escrever o restante do número. Que, lembrando que só pode ficar um número em cada casa. Então, vamos lá, o 4 fica depois do 8 e o 1 fica depois, antes do 8, certo? Bom, a transformação consiste em você correr a vírgula. Por mais que o número não tenha vírgula, você deve imaginar essa vírgula. Vamos lá, nesse caso, esse aqui tem a vírgula, então, ele está pedindo a transformação para milímetro. Essa vírgula, então, vai andar até a casa do milímetro, saindo daqui, da casa do decímetro. Bom, até chegar ao milímetro, tem uma casa vazia. Quando a casa está vazia, nós preenchemos essa casinha com 0, certo? E dessa forma, nós transformamos a medida. Então, 18 decímetros e 4 centímetros para milímetro é igual a 1840 milímetros. Vamos agora envolver fração para a transformação de medidas. Bom, você não pode colocar a fração dentro de uma casinha dessa aqui, porque na transformação de medidas nós utilizamos números inteiros. O que são os números inteiros? Os números naturais, 1, 2, 3, e também a forma decimal desses números. A forma decimal é quando nós utilizamos a vírgula no número. Então, o que nós vamos fazer, professora, para solucionar esse problema? Nós vamos transformar a fração em número decimal. Mas como que você vai fazer isso? Você vai dividir, lembre-se que vocês já trabalharam fração ao longo da vida acadêmica de vocês. Vocês sabem que fração é uma divisão, é isso mesmo. 2/5 é a mesma coisa de dizer 2 dividido por 5, certo? Isso, a fração é uma divisão, onde o 2 é o nosso dividendo e o 5 o nosso divisor. Aí, vamos olhar aqui essa divisão. Mas, professora, o dividendo é menor do que o divisor. Como isso é possível? Sim, isso é possível e nós vamos aprender agora. Vamos lá. Sim, nós, então, não podemos dividir, não é? 2 por 5, porque é um número menor. Nós vamos transformar esse 2 em um número que ele pode ser divisível por 5, certo? Então, vamos lá. Basta acrescentarmos o 0 aqui, transformando o 2 em 20. Mas quando nós fazemos isso aqui, automaticamente, aqui no nosso quociente, nós precisamos colocar o 0 e a vírgula. E dessa forma, nós realizamos a nossa divisão normalmente.
Observe que agora nós temos 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 é igual a 4. 5 vezes 4 é igual a 20, passa para cá subtraindo. E assim, nós resolvemos a nossa divisão. Então, 2/5 é igual a 0,4, certo? Transformando a fração em número na sua forma decimal. Então, nós podemos escrever essa medida, 0,4 centímetros, transformando ele para metro. Vamos ver como é que conseguimos fazer isso? Então, a gente já tem um número na forma decimal, vamos jogar ele aqui na nossa tabelinha. Vamos analisar o número que está com a vírgula e analisar a casa mandante aqui, que é o centímetro. Então, esse 0, vai para a casa do centímetro, certo? E vamos escrever o restante do número. Só que a transformação pede para o metro. Então, essa vírgula que está em centímetro, ela vai para a casa do metro. Vamos apagar ela daqui, ó, porque ela já andou até a casa do metro. Mas nós temos aqui um impasse, nós temos casas vazias até chegar ao metro. O que é que nós fazemos? Nós preenchemos com 0. E assim nós transformamos de centímetro para metro. Vamos escrever a nossa nova medida aqui em metro. 0,004, certo? Ou seja, 4 milímetros. Vamos para mais um exemplo agora, envolvendo também fração. Sabemos que nós não podemos colocar fração dentro do nosso quadro de unidades, então precisamos transformar essa fração em um número na forma decimal. Então, vamos resolver, lembrando que fração é uma divisão, então vamos montar a nossa divisão. Vamos lá, eu montei aqui a nossa divisão, transformei a nossa fração na divisão, certo? E vamos transformar essa fração em um número na forma decimal. 9 não pode ser dividido por 50, o que nós fazemos, nós aumentamos esse 9, transformando ele em 90, colocando o 0 aqui. Mas quando nós colocamos o 0 no dividendo, nós precisamos colocar um 0, num quociente. E assim nós conseguimos ter um número maior do que o nosso divisor. Então, 90 dividido por 50 é igual a 1. 50 vezes 1, 50. Passa para cá subtraindo, que é igual a 40. 40 não pode ser dividido por 50, nós acrescentamos um 0 aqui, que formando 400. 400 dividido por 50 é igual a 8, porque 50 vezes 8 é igual a 400. Dessa forma, nós transformamos a fração em um número na sua forma decimal. Então, nós podemos dizer que 9/50 é igual a 0,18. 18 centésimos, certo? HM. E nós precisamos transformar isso aqui para milímetro. Então, nós vamos agora à nossa tabela, uma vez que formamos o número na sua forma decimal. Bom, vamos analisar o número que está com a vírgula, que é o 0, né? E colocar na casa mandante, que é o hectômetro. Então, 0, e vamos escrever o nosso número, lembrando que fica 1 em cada casa. E a transformação pede para milímetro. Então, a vírgula vai sair da casa do hectômetro e vem para a casa do milímetro. Vamos apagar a vírgula agora aqui do hectômetro. E vamos lá. Só que nós temos casas vazias até chegar à casa do milímetro. Então, nós preenchemos com 0, certo? E assim nós temos um novo número. Vamos escrevê-lo. Como temos um 0 aqui à esquerda,
ele não precisa. Vamos agora escrever todo o outro número. Então, fica 18.000 milímetros. E assim nós realizamos as nossas transformações. Vamos agora para os problemas envolvendo medidas de comprimento. Vamos lá. Beatriz é uma atleta e todos os dias ela percorre um circuito de 240 metros. Vamos escrevendo os dados aqui, certo? Então, Beatriz, ela percorre um circuito de 240 metros. Dados. O que são chamados de dados? Todas as informações contidas no problema. Isso te dá um norte para a resolução do problema. Então, a gente tem aqui que o circuito é igual a 240 metros, certo? Hoje ela resolveu correr 13 voltas. Então, qual a distância em quilômetro que Beatriz correu? Então, Beatriz correu 13 voltas nesse circuito. Beatriz deu 13 voltas no circuito de 240. Qual foi a distância percorrida em quilômetro? Observe bem o problema. Ele pede a medida em quilômetros, sendo que o circuito está em metros. Você pode fazer da seguinte forma. Você pode transformar logo 240 para quilômetro, para depois multiplicar pelas 13 voltas, porque aí você vai encontrar a distância percorrida, ou você pode multiplicar, já que você tem um número menor, por 13, e o resultado final você transformar em quilômetro. Nós vamos optar, eu vou optar por esse caminho, porque eu vou multiplicar um número menor. Então, eu vou pegar 240 e multiplicar por 13. Lembrando que isso aqui é a medida em metro, certo? Vamos lá. E o problema pede em quilômetro. Então, 3 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Vamos para o próximo número. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Vamos somar aqui. 0, 2, 7 mais 4. 11, vai 1, 1 mais 2, 3. Encontramos, assim, a distância percorrida por Beatriz em metro. Metro. E o problema pede em quilômetro. Então, nós vamos transformar essa medida percorrida dada em metro em quilômetro, certo? Vamos para a nossa tabelinha, que nos ajuda sempre. Vamos lá. Então, vamos analisar, já que esse número está com a vírgula invisível, nós vamos analisar o último número apresentado e colocar na casa mandante, que é o... Vamos analisar o último número apresentado e vamos colocar na casa mandante, que é o metro, certo? Então, metro, 0, e vamos colocar todo o restante do número, sendo que um algarismo em cada casa. E o problema pede em quilômetro, então a vírgula que está aqui, invisível, ela vai para a casa do quilômetro. Como todas as casas estão preenchidas, eu não preciso colocar 0 em nenhuma das casas. Vou apagar a vírgula que saiu de metro e veio para quilômetro. Então, vamos escrever a nossa medida, certo? Então, 3.120 metros é igual à medida encontrada, 3,3 quilômetros e 12 decâmetros, certo? Transformamos assim de metro para quilômetro. Vamos escrever a resposta certinha. Beatriz correu 3 quilômetros e 12 decâmetros. É a forma certa da leitura aqui dessa medida, certo? Vamos para um próximo exemplo.
No final do semestre letivo, Ravi resolveu juntar todas as suas atividades para rever os assuntos dados. Formou-se uma pilha de atividades de 5 centímetros de altura. Quantas atividades Ravi juntou, sabendo que cada atividade tinha 0,2 de milímetros de espessura? Então, vamos lá? Vamos aqui ordenar todos os dados apresentados no problema, certo? Bom, ele formou uma pilha de atividades de 5 centímetros de altura, certo? Sendo que cada atividade tem uma espessura de 2 décimos de milímetros, certo? Então, a questão traz quantas atividades já Ravi juntou. Então, para eu identificar aqui, a pilha tem um todo aqui, uma pilha de atividades. Eu tenho aqui uma pilha de atividades, certo? Para eu saber quantas atividades tem nessa altura aqui, eu tenho que dividir. Mas, eu não posso dividir medidas que não concordam. Eu tenho que transformar ou isso aqui em milímetro, ou isso aqui em centímetro. Eu vou escolher transformar 5 centímetros em milímetros. Então, 5 centímetros, vamos lá para a nossa tabelinha? Então, 5 centímetros. 5 centímetros, o 5 vai ficar aqui. Vamos transformar esses 5 centímetros em milímetros. Até a vírgula precisa chegar aqui. Como a casa está vazia, nós preenchemos com 0. Então, 5 centímetros é igual a 50 milímetros. Dessa forma, nós temos unidades de medidas iguais. Então, nós podemos calcular dessa forma, como é uma divisão, para eu identificar aqui quantas atividades tem nessa altura de 50 milímetros, eu preciso dividir pela a espessura de cada atividade, certo? Então, eu tenho na divisão 50 dividido por 0,2. Lembra do vídeo disponibilizado sobre relembrando as operações com números na forma decimal? Então, aqui está um exemplo, dentro de um problema. Então, nós precisamos igualar as casas decimais. Depois da vírgula aqui, nós temos um número. E aqui, sendo que a vírgula invisível está aqui, não temos nenhum. Então, nós colocamos o 0, certo? E agora, nós podemos calcular essa operação, esquecendo da vírgula. Então, vamos armar aqui a nossa conta. 500 dividido, tirando a vírgula, fica o número 2. E vamos resolver a nossa divisão normalmente. Então, 5 dividido por 2 é igual a 2. 2 vezes 2, 4, passa para cá subtraindo. 5 menos 4, 1. 1 não pode dividir por 2, tem um número para descer aqui, que é o 0. 10 eu posso dividir por 2 porque é maior, então 5. 5 vezes 2, 10, passa para cá subtraindo. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Tem um próximo número aqui para descer, 0. 0 não pode dividir por 2? Não. Então, nós colocamos o 0 aqui no quociente. Então, encontramos assim a quantidade de atividades que existe aqui nessa pilha de 50 milímetros ou 5 centímetros. Então, Ravi juntou 250 atividades. Entenderam? Vocês não podem calcular com unidades diferentes. Vocês precisam igualar as unidades de medidas. Observem aqui, certo? Atenção nisso. Bons estudos. Tchau, tchau.